A oposição na Câmara dos Deputados anunciou que vai apresentar ao STF um pedido de habeas corpus coletivo em prol de presos dos atos de 8 de janeiro de 2023. Essa medida foi motivada pela recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, que converteu a prisão preventiva da mulher que pichou a estátua à Justiça na frente do prédio do STF. A oposição pede que os benefícios concedidos a Débora se estendam aos demais réus que se enquadrem no artigo 318 do Código de Processo Penal, como idosos, pessoas com doenças graves, gestantes ou responsáveis por filhos menores de 12 anos. Começo por você, Ana, que fez já o sinal aqui. Aliás, essa é uma discussão que está sendo ampliada e vai ser ampliada ainda mais com o debate também da anistia no Congresso Nacional. Mas eu pergunto para você sobre esse habeas corpus coletivo. Isso pode dar algum tipo de resultado? Você sabe que, Tiago, eu estava na minha aula de doutorado ontem à noite, a gente estava discutindo exatamente sobre a possibilidade de se impetrar um habeas corpus coletivo para as pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Então, essa notícia ela veio a calhar, porque a gente teve essa discussão e a gente entende que, sim, é possível e é viável e é até mais econômico e mais célere para o Estado como um todo. Porque, vamos lá, existe uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal que diz que quando existe uma mulher condenada ou presa preventivamente com filhos menores do que 12 anos, ela tem direito a trocar o regime fechado pela prisão domiciliar. Isso é uma decisão recente do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, é até um questionamento do motivo pelo qual demorou-se tanto para isso ser aplicado para aquela moça Débora, que virou um símbolo do 8 de janeiro. Você pedir a extensão deste benefício nos moldes que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu recentemente, não tem nada mais natural. E aí, eu acho que tem uma outra questão. É uma possibilidade que o Supremo tem de mostrar que ele é consistente, que ele traz segurança jurídica e de que, independentemente do que está sendo discutido, ele vai aplicar aquilo que ele decidiu para todo mundo. Mônica, a minha dúvida é a seguinte, é uma dúvida pessoal. Tudo bem que pode haver essa possibilidade de habeas corpus coletivo, mas a questão é o Supremo que aceita, que não aceita? Aí como é que fica? Essa questão jurídica a gente vai ficar discutindo, né? Eu entendo que sim, o Supremo pode e deve aceitar. Me preocupa muito a palavra coletivo, porque da mesma forma como as penas, né, essa prisão preventiva coletiva aí, vai todo mundo para a cadeia e fica lá mofando por tempo indeterminado, a não individualização das penas, a sensação que nós estamos tendo de injustiça, porque tem gente que precisaria ter pena menor e não está tendo, gente que deveria ter penas sérias também não está recebendo, porque muitos ainda estão lá em preventiva. Agora, o que acontece nessa situação? Esse habeas corpus coletivo, que na verdade não é para todos, né? Entendam, vamos repetir, é para idosos, para mães com filhos abaixo de 12 anos, para pais que tenham cuidado exclusivo, pessoas com doenças debilitantes. Então, para esse grupo de pessoas para as quais o Supremo já declarou que elas teriam o direito de fazer prisão domiciliar, não é também ficar livre, é ficar esperando em prisão domiciliar. Para esse grupo, se o direito já lhes é devido, que haja uma medida só e que eles recebam o direito que o próprio Supremo já concedeu a eles. Deixando muito claro, tá, gente? Eu sou absolutamente contra o projeto de anistia que está correndo no Congresso. Por quê? Porque é um projeto que faz o mesmo tratamento para todos e não está olhando para que cada um seja punido da forma devida, de acordo com a sua atitude devida. Eu acho que o generalizado aí é muito ruim, sou contra o projeto de anistia, mas entendo que neste caso esse habeas corpus faz todo sentido. Maria, dos 5 aqui hoje da mesa, isso. Só nós não somos advogados, né? É verdade. De qualquer forma, eu te pergunto sobre os efeitos políticos disso, né? Sim. Porque tudo isso está misturado. Você tem uma questão técnica, né? Que é uma análise, sim. A própria Ana estava explicando, a questão de se entrar com esse pedido de habeas corpus coletivo, que isso é possível, isso pode. E como é que fica a questão política nessa discussão? Bom, para começar todo esse processo envolvendo essa questão do 8 de janeiro, as pessoas envolvidas, o próprio Bolsonaro, isso tudo remete a bolsonarismo e a política. E esse processo é inteiro político, né? Obviamente com as suas tecnicidades, como você disse aqui, as meninas, as nossas colegas advogadas bem exemplificaram e trouxeram a análise técnica, mas é um processo exclusivamente político que vai
tem muita pauta para debate até 2026 e, quiçá, vai ser uma das pautas que vai, de fato, ser responsável pelo sucesso ou não da direita em 2026. Veja, o principal nome da direita e o seu movimento e o seu sucesso depende desse processo. Então, a gente está aqui, a democracia e o futuro da nossa democracia está em jogo em termos de quem será o nosso futuro presidente. Então, esse processo como um todo, a dosimetria das penas, a questão da anistia, todo vai ter um impacto gigantesco em 2026 que traz uma direita que está pulverizada, porque ninguém sabe quem vai ser o nome forte que vai levar adiante a candidatura. A gente não sabe se Bolsonaro vai poder concorrer ou não e quem será o seu possível sucessor, né? Então, tudo estaremos assistindo como um grande Big Brother no Brasil. E isso é o que é, mais uma vez, o fenômeno que nos trouxe a internet. As pessoas vão acompanhar isso 24 horas, quase que instantaneamente, porque vai ser o holofote da vez na política, no direito e na economia. O Diogo, e dentro dessa discussão, será que é possível fazer um exercício de futurologia se eventualmente tiver essa entrada de pedido de um habeas corpus coletivo? É o Supremo que analisa? Seria no próprio plenário ou nas cortes? Como é que é essa discussão em relação a isso? É o Supremo, sem dúvida, e provavelmente será com uma das turmas apenas, e não no plenário completo, né? Mas me parece que agora, pela primeira vez, eu começo a acreditar que a oposição está realmente querendo resolver o problema e não fazendo política. Porque o projeto de anistia pode impressionar muita gente, mas nunca me convenceu como caminho para resolver o problema. Primeiro, como disse a Mônica, ele generaliza que não é bom. Segundo, que ele dizia que as pessoas estavam merecendo um perdão. Perdão é para quem fez coisa errada. Se eles querem dizer que não fez coisa errada, não tem sentido. Além do que, ele é inconstitucional. Ele vai barrar no Supremo e aí vão brigar. Tá vendo o Supremo, etc. Mas esse projeto já é inconstitucional. Então, é um caminho político que não resolve a questão das pessoas presas no 8 de janeiro. Esse habeas corpus já começa a fazer sentido. Agora, o que me parece faria muito mais sentido era discutir os 2 novos artigos de lei que foram sancionados em 2021 pelo presidente Bolsonaro, que estabeleceram o atentado contra a democracia e a tentativa de abolição do Estado de Direito. Esses que dão penas de até 8 anos cada um, somados dão 16. E muitas pessoas estão com penas pesadas por esse artigo. Se eles discutissem a revisão desses artigos, que não me parecem tão importantes assim, porque já existem outros de proteção às instituições, talvez resolvessem boa parte da questão. Porque vale lembrar que uma lei, se ela for mudada mesmo depois do crime em favor do condenado, ela o beneficia. Esse caminho, me parece, seria sensato como habeas corpus. O Diogo fala, não é, Ana, sobre a anistia, o projeto da anistia. Outro dia eu estava lendo um artigo do procurador Roberto Liviano, do Instituto Não Aceita a Corrupção, e ele deixou bem claro o seguinte: independente de como vai ser feita a tramitação no Congresso Nacional, ao que tudo indica, talvez mais chance de passar pela Câmara, o Senado, o próprio Davi Alcolumbre já disse que isso não interessa à população brasileira, mas ele diz o seguinte: se passar pelo Congresso, certamente o Supremo vai barrar. Você concorda com isso? Com certeza, porque como o Diogo coloca, existe uma questão constitucional e o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a gente poderia ter uma discussão muito mais saudável no sentido de que diz o Diogo, talvez numa questão de modulação das penas, né? As pessoas, elas têm perspectivas muito diferentes sobre esse episódio, porque tem algumas que entendem que isso representou um enorme risco à democracia, e aí a gente lembra da ditadura militar, como isso não é desejável, então de alguma forma precisa ser reprimido a contento para não virar moda. Como também entende-se que as pessoas que estavam ali não necessariamente achavam que efetivamente iam levar um golpe de Estado adiante. Elas estavam muito mais tentando promover o seu direito à manifestação, demonstrar o seu descontentamento com uma determinada situação. Então, será que é mesmo justo que eles tenham penas tão elevadas? Eu acho que é muito mais por esse caminho do que propriamente tentar dizer, não, estão todos perdoados, acabou. Porque isso é um precedente. Isso é
um exemplo terrível, porque aí daqui 2 anos alguém é eleito e a outra metade vai tentar destruir prédio público de novo. E isso não é desejável. A gente não pode permitir que isso aconteça. Eu sei que as pessoas ficam bravas quando eu falo isso, mas é verdade. A gente precisa sim pensar numa forma equilibrada, trazer uma punição adequada. A Mônica coloca bem aqui a questão da individualização da pena, porque a gente precisa entender a conduta de cada um daqueles agentes. No entanto, você simplesmente dizer que todo mundo ganhou passe livre depois de invadir o Congresso não me parece uma boa alternativa. Eu gostei muito de ver o Thiago citar aqui o Roberto Liviano, meu amigo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, do qual eu fui uma das fundadoras junto com o Roberto, então realmente é um instituto importante. E nós, uma das coisas que a gente estuda ali, tentando entender a corrupção, é que a impunidade é um dos elementos fundamentais da corrupção. E passar um projeto de anistia vai justamente passar uma mensagem de impunidade, de dizer que aquilo que aconteceu, tudo bem, passa um pano. E essa é uma mensagem muito séria que a gente não deixe se prolongar. O que aconteceu ali foi muito errado, não precisa de uma pena de 16, 14, 20 anos, mas é importante que haja sim punição, que as pessoas saibam que aquilo não pode se repetir, e aí cabe um pouco de criatividade e de inteligência. Eu, por exemplo, se fosse condenar a Débora, a condenaria a anos de prestação de serviços à comunidade, lavando estátuas no Brasil inteiro. Olha que coisa inteligente, põe ela para lavar estátuas, porque isso tem um papel pedagógico para quem está vendo. Quando você põe alguém na cadeia, ele some da sociedade. Quando você deixa a pessoa que pichou estátua, lavando estátuas e com uma camiseta, estou aqui porque pichei a democracia, tem um efeito pedagógico até para quem não fez nada errado e que não quer passar por aquilo. A gente vai continuar com esse debate, mas você que nos acompanha pelo rádio, um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, agora são 2h29. Passo para você, Maria, nessa discussão, você estava concordando, discordando? Sim, eu concordo muito com o que a Mônica disse. Eu acho que é importante a simbologia desses atos que foram dia 8 de janeiro. Nós temos lá, independentemente, isso não é um projeto, o que tem em Brasília, não é um projeto de governo, não é um Lula, não é um Bolsonaro, é um projeto de país. Brasília representa nossas instituições democráticas, nossa divisão de poderes, nossa democracia. A gente sabe que vivemos tempos complicados ao longo da nossa história, tudo isso, a polarização complica ainda mais. Então, é importante, sim, punir, que essas pessoas entendam que foi um dano ao patrimônio histórico do nosso país e que é preciso que haja, sim, uma punição, mas com a devida dosimetria, né, a revisão dessas penas que estão, de fato, muito exageradas e, quem sabe, um serviço cívico, criativo, possa ajudar em algumas delas. Então, eu concordo com a Mônica. Para a gente arrematar, Diogo, para fechar essa discussão, daqui a pouco a gente vai para as pesquisas, a pesquisa Quest. Diogo. Acho que tem outro ponto muito importante que quase ninguém fala. Todo mundo tem direito a 2 julgamentos. Uma pessoa, se condenada, tem direito a recurso numa instância superior àquela pela qual ela foi julgada. Por isso, eu acho que um dos grandes erros que vem se cometendo no Brasil é julgar em primeira instância no Supremo Tribunal Federal. A partir daí, não tem como a pessoa recorrer, porque já está na instância máxima. Isso precisaria ser revisto e talvez até desse anulação dos processos, mas deveriam ser retomados, sem dúvida alguma.